2011, o estado de Santa Catarina importou 33 bilhões de reais. Destes, 28 bilhões foram através dos incentivos fiscais do Proemprego. 81% deste valor refere-se a bens de capital e insumos para a indústria, que na maioria vão para outros estados da federação. A política de incentivo fiscal foi adotada pelo Estado em 2004 e transformada em lei em 2007 e fez com que os 5 portos catarinenses crescessem acima da média nacional. Atualmente, 730 empresas estão vinculadas ao programa e geram 30 mil empregos diretos. Mais recentemente, estados que não adotaram esta política de incentivos tentam unificar a alíquota do ICMS para importações em todo o Brasil. Olá, o Parlamento Debate desta semana traz este assunto à discussão. Quais os prejuízos para Santa Catarina com a unificação, se acontecer, do ICMS? Como a gente já anunciou, o Senado Federal está analisando essa possibilidade de adoção de uma alíquota única no Brasil para o ICMS. Isso significaria prejuízos para Santa Catarina, segundo o anúncio do próprio governo estadual, de cerca de R$1 bilhão. Nós convidamos para conversar conosco a respeito deste assunto bastante importante, porque isso teria reflexos, inclusive, no número de empregos no nosso estado. Está conosco o deputado Silvio Dreve, que é líder da bancada do PP na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Também Henrique Quaresma, diretor de Relações Industriais da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Também o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Rogério Sanson. E ainda Ramon Medeiros, é assessor para assuntos tributários da Secretaria da Fazenda do nosso estado. Muito obrigada, senhores, pela presença. Eu peço até para o professor Sanson já introduzir esse nosso debate, fazendo um breve histórico a respeito dessa questão de incentivos fiscais no Brasil, em especial Santa Catarina. Olá. Olá. Essa discussão que ocorre agora tem um nome bastante sugestivo, chamada de Guerra dos Portos, em vez de Guerra Fiscal. Na verdade, abreviaram Guerra Fiscal dos Portos. Mas essas discussões sobre incentivo, onde dá, se é o Estado que dá, se é o governo federal que dá ou o município, é bastante antiga. Na verdade, eu estou fazendo um trabalho agora e estava lendo sobre esse tipo de discussão na virada do século XVIII para o século XIX aqui no Brasil. Então, em termos mais recentes, o que nós tivemos foi a adoção por alguns estados, incluindo Santa Catarina, de um incentivo para importações via os seus próprios portos. Então você reduz o tributo para as empresas importadoras, mas esse tributo não aparece quando há uma transação interestadual. E a unificação que está sendo proposta pelo Senado é justamente nas transações interestaduais. Nas transações internas continuam as alíquotas como eram até agora, né? A questão é que os estados que perderam movimento nos seus portos em favor dos que deram incentivo é que estão brigando contra isso e exigindo então que ocorra uma unificação dessa alíquota interestadual para evitar justamente o incentivo que está sendo dado por Santa Catarina, Espírito Santo e outros estados. Então, no estado nós tivemos primeiro a criação do Compex, depois Proemprego e, à época, 2007, né? A própria Federação das Indústrias deu apoio a esse programa, né, de incentivo com consequente geração de emprego. Muito bem. Na verdade, esse incentivo ele tem uma amplitude que envolve, digamos, o setor comercial e o setor industrial, né? Então, nós focamos muito o setor industrial. Então, qual o tipo de benefício para o setor industrial? E certamente muitas indústrias aqui em Santa Catarina utilizam esse mecanismo na parte de importação de matérias-primas e também na parte de renovação do seu parque industrial, que é bastante benéfico, porque se consegue hoje, com as dificuldades da competição no mercado internacional, você tem que ter preços mais reduzidos no investimento e na matéria-prima. Então alguns setores têm um benefício, digamos, maior, outros menor, dependendo justamente da origem da sua matéria-prima, né? Então o próprio setor têxtil, por exemplo,
ele tem uma vantagem na parte da importação de máquinas e algumas matérias-primas, mas quando se fala em importação de produtos finais, né, por parte, digamos, do setor comercial, se depara com uma concorrência imediata. Então, por isso que a gente sempre avalia, depende qual ponto da cadeia está sendo incentivado, né? Então, outro exemplo, a questão do aço, né? Quer dizer, na hora que você tem importação de aço incentivada, você está prejudicando, de uma certa forma, a indústria que produz o aço. Mas o setor da construção civil, que hoje está, digamos, com um ritmo bastante avançado, que precisa ter custo competitivo, acaba conseguindo adquirir um aço importado com preço bem menor do que o produzido no Brasil. E aí isso remete a uma discussão um pouco maior, que é a questão global da competitividade, do ambiente econômico para a nossa indústria se desenvolver. Aí tem a questão do câmbio, a tributação, acesso ao crédito, as reformas estruturais, a reforma tributária, que sempre se falou, nunca se fez, por isso que ocorreram todas essas iniciativas estaduais, porque a gente não tem um mecanismo, digamos, nacional, uma reforma tributária que possa dar uma garantia geral a todos os setores e a todos os estados. Então, a gente pode até remeter essa discussão que é localizada hoje aqui em Santa Catarina, uma questão maior, que são as reformas estruturais para o ambiente econômico e industrial. A lei, claro, foi criada pelo Parlamento Catarinense, o Proemprego, né? No CONFAS criou-se, então, uma lei estadual, mesmo contrária, até uma manifestação do próprio CONFAS, que é o Conselho Fazendário Nacional. Agora, na época, o senhor já era contrário, né, deputado Dreve, que o senhor queria uma unificação, inclusive, de tipo de empresas, de indústrias, de tipo de produtos a receberem benefício. Minha saudação ao professor Rogério, ao Henri, ao colega Ramon da Fazenda. Na verdade, eu não participei da tramitação daquela matéria, porque eu não estava aqui na época ainda como deputado, quando foi criado o Compex. Mas eu tenho uma opinião e uma visão do Brasil a respeito da conjuntura de toda essa chamada guerra fiscal, que, como o professor falou, agora virou a guerra dos portos. Na verdade, dos anos 90 para cá, o que aconteceu no Brasil? Houve uma concentração de receita no governo federal, em prejuízo dos estados e dos municípios. Concentração porque se criou muitos fundos de estabilização, que depois viraram impostos, que os estados não participaram, que os municípios não participaram, e dependem do poder central. Aí, o sistema federativo no Brasil não condiz com a nossa realidade, porque é nos estados e municípios que se realiza o maior serviço público e os mais prioritários. Foi uma autodefesa dos estados a procurar algum mecanismo para trazer de retorno um pouco mais através da redução de alguns impostos para algumas atividades, para poder sobreviver, aumentar a sua receita. No caso de Santa Catarina, eu contestei alguma atividade, ou melhor, alguns produtos importados na época, que era muito abrangente. Por outro lado, eu também tenho que reconhecer que se você tem os portos, como Santa Catarina tem 5 portos, que é um estado privilegiado e que permite alavancar economicamente, por sua vez trazer mais emprego, mais renda, por que não ser a favor de você importar máquinas, equipamentos, como ele falou, porque isso traz competitividade, matérias-primas que são usadas no estado. Então, isso são algumas coisas que nós temos que apoiar esse tipo de incentivo. Né? No entanto, que os outros estados não concordam. Mas quando eles fazem determinadas legislações, para eles, daí vale. No caso de São Paulo e outros estados que eu já participei de alguns debates nesse sentido, do incentivo fiscal, então é válido. Agora, quando vem para Santa Catarina, daí não pode. Né? Então, na verdade, o que nós precisamos no Brasil é, de fato, uma ampla reforma. O que nós estamos fazendo sempre são remendos. E aí nós não podemos culpar só o Congresso Nacional, porque num sistema presidencialista, que tem a maioria no Congresso, e não estou falando do atual governo, do atual presidente, estou falando já dos últimos anos que vem acontecendo. É ele que detém o controle de matérias que ele tem interesse de aprovar ou não. E no Brasil não há esse desejo, porque a voracidade por aumentar os impostos é cada vez maior.
Né? Então, se nós somar tudo aí, essa conjuntura de fatores que está contribuindo hoje para a chamada desindustrialização, é muito mais ampla, porque não é só o câmbio é um fator que compõe. Mas daí vem taxa de juros, vem acesso ao financiamento de longo prazo para máquinas e equipamentos. Nós temos os nossos encargos sociais, ou seja, nosso folha de pagamento é a mais alta do mundo. Tudo isso tira a nossa condição de competir. Nós temos o número de horas para você trabalhar na burocracia de uma empresa é a maior do mundo. O número de horas utilizada no trabalho indireto. Às vezes, então, se esse tipo de coisa fosse corrigido, não haveria. Aí sem contar o custo da energia, o sistema logístico, o nosso sistema viário, ferroviário, portuário. Somar tudo isso, se o governo brasileiro não pensar em fazer uma reforma mais ampla, não uma hora dá uma picada aqui, outra hora lá, e isso vai levando aos trancos e barrancos. E essa preocupação, eu acho que é válida para todos nós. Okay. E Santa Catarina tem que se defender, não resta dúvida. E o Estado foi a defesa, né? As autoridades estaduais rumaram a Brasília, também fazendo um papel, uma certa pressão, até mesmo o Senado Federal e junto ao governo federal, para tentar, pelo menos, minimizar o prejuízo que o Estado teria com essa unificação da alíquota de ICMS. Eu até pergunto ao assessor de assuntos tributários da Fazenda, Ramon Medeiros, exatamente os prejuízos e o que se esperar com o adiamento no Senado dessa votação. O Estado está conseguindo algum benefício? Assim, nós acreditamos que sim, porque é uma política que já vem se desenvolvendo há anos. Eu queria dizer que Santa Catarina não iniciou essa guerra dos portos, ela iniciou em 71, já com o Espírito Santo. E com o passar do tempo, Santa Catarina se viu assim num contexto de que a sua indústria tinha que procurar novos horizontes de tecnologia, porque nós temos aí uma concorrência muito grande com a China e com esses países asiáticos. E tínhamos aqui quais soluções que nós podíamos dar. E a questão dos portos era muito importante, porque Santa Catarina é o único estado que tem 5 portos. Se você pegar os outros estados maiores, eles têm um porto cada um. Então, nós temos uma capacidade. E isso dava de ser explorado e o Estado verificou essa possibilidade. De imediato, nós quando entramos nisso, lá por volta de 2004, para o Compex, isso foi evoluindo e hoje, se nós retirarmos abruptamente essa questão, nós vamos ter uma perda imediata, né, levando em consideração que as empresas que aqui incentivadas sairiam, nós teríamos uma perda de R$1 bilhão de arrecadação, que seria muito significativo, porque isso representaria 10% da arrecadação de Santa Catarina. Empregos, né? Consequentemente. Empregos. Nós temos hoje 730 empresas vinculadas a esses programas de importação que geram, no mínimo, 30 mil empregos diretos. Nós temos que considerar que os municípios das áreas portuárias, Imbituba, Itajaí, São Francisco do Sul, Navegantes, Itapoá agora, ela tem uma população de 400 mil pessoas no mínimo, e essa população hoje, se você passar por aquelas áreas portuárias, você verifica a intensidade do movimento, os contêineres que estão na BR, isso tudo vai ser uma perda. E isso não poderia acontecer de uma hora para outra. Porque... Quer dizer, esse 1 bilhão, e a gente tem que falar também no prejuízo, não só para os cofres do Estado, mas como consequência para o dos municípios, sim, né? Porque e para os portos, claro. Sim, porque parcela disso é o seguinte, nós temos como perda 250 milhões desse valor, e nós estamos falando do valor direto, nós não estamos falando das outras consequências, que é aumento da questão dos serviços prestados naquela região, que tem um impacto também nos tributos municipais. Então, nós temos que pensar em tudo isso. E nem a reforma tributária, que está lá em berço esplêndido no Congresso, parada, tinha uma ruptura tão drástica assim. Sempre foi ter um período de adaptação e de diminuição. É por isso que Santa Catarina está brigando por essa questão, o governador, o secretário estão presentes lá para buscar uma graduação nessa diminuição de alíquota até um patamar que nós entendemos que ainda continuemos a manter a nossa competitividade, que seria reduzir até no máximo 6%. Qual a orientação da CNI e, consequentemente, da nossa Federação das Indústrias? Bem, 9 estados, praticamente, da Federação que estão nessa mesma situação. Que tem, né? O Santa Catarina, eu acredito, né, Ramon, que seja é o único que tem realmente uma legislação, né? Os demais é através de outros mecanismos, decretos e tudo mais
que fazem. Então, Santa Catarina realmente ficou muito exposta a esse processo. Agora, aliado à grande questão de portos que Santa Catarina tem, que justamente. Incremento e essa questão que o Ramon está colocando, tem um outro aspecto que nunca ninguém levantou, que é o seguinte. Vocês lembram que alguns anos atrás tivemos a crise de containers aqui no estado. Né? Com o equilíbrio da importação e exportação, quer dizer, começou a haver disponibilidade de containers. Isso barateou a exportação catarinense. Né? Você teve uma oferta de containers. Então isso é um detalhe assim, importante, que você teve uma redução drástica no frete marítimo catarinense, até por isso que os nossos portos são tão procurados, né? Tem carga que vem do interior do Brasil para ser exportada, digamos, para o Itajaí. Mas a nossa linha de ação também justamente é que seja um processo gradual, que possa haver uma adaptação das empresas, porque como isso foi ocorrendo durante um certo tempo, as empresas se adaptaram a esse processo todo, a economia se adaptou. Então, se cortar rapidamente, vai ser um problema sério. Então, a ideia nosso encaminhamento também é esse, que seja gradual, né? Essa é a comunicação que a gente tem feito aos nossos parlamentares, que seja feito gradual a ativação dessa nova lei. Com relação à própria Confederação Nacional da Indústria, tem uma posição também, digamos, a favor dessa resolução, para que haja um equilíbrio nacional com relação à indústria. A própria CENI entrou com ação direta de inconstitucionalidade em vários estados brasileiros, em decorrência dessa legislação. Há uma pressão muito grande de outros estados para que isso venha ocorrer rapidamente, que essa lei seja aprovada. Então tem todo um processo de negociação São Paulo, político. Santa Catarina, as importações de Santa Catarina em 2011 representavam 7% do nacional. São Paulo, 36%. Da importação catarinense, 81% da importação catarinense, considerando a pauta toda, são de bens de capital e insumos para a indústria. Professor, algumas considerações até a respeito desses números, né? Uma coisa que chama atenção aí, né, é exatamente esse benefício que as empresas estão tendo ao poder importar insumos e maquinário a preço subsidiado. Mas esse subsídio também ele não é integral, não são os 9% integrais que são abatidos que vão para o importador, porque não necessariamente isso se traduz em preço mais baixo equivalente a essa redução de imposto pago, porque antes, produtos que eram importados por São Paulo ou Rio de Janeiro tinham um certo custo de transporte. Agora, quando eles são importados via Santa Catarina, eles têm um outro custo. Então, o que está em jogo aí é a diferença de custos de transporte, por exemplo, de uso do porto e uma série de variáveis, como o Henry já mencionou, até o custo do container conta nessa história, né? Então, parte desse subsídio cobre essa diferença de custos quando o produto vai terminar lá em São Paulo, por exemplo, né? E a outra pergunta relevante é até que ponto esse tipo de incentivo pode criar uma competição que as empresas chamariam de desleal para produtores desses insumos e desse tipo de equipamento. Então, os interesses são diversificados, né, e cada grupo vai... Do ponto de vista de Santa Catarina, a pergunta relevante é o que acontece para os produtos catarinenses, né? Quais desses insumos e quais dessas máquinas concorrem com produtos catarinenses? Eu sei que o Proemprego tem uma provisão em relação a produtos catarinenses, né? Talvez fosse até interessante a gente ouvir. Por favor. Primeiro, assim, o Proemprego ele não está só ligado à importação, ele está ligado à geração de energia elétrica. Então, nós temos a questão portuária também, incentivo portuário, e também incentivos ligados à indústria catarinense. Nós temos aqui sempre como parceiro a Fiesc e sempre procurando com a Fiesc identificar aqueles produtos que, de certa maneira, prejudicam a economia catarinense,
Tanto é que nós temos uma relação de produtos que não podem ser importados por benefício fiscal, e essa relação ela implica numa lista de 46 produtos, e aí as subdivisões dos produtos, que aí a gente vai muito mais longe, sim, buscando sempre essa situação. O parlamento aqui, quando aprovou essa questão aqui, colocou uma cláusula que sempre que houvesse prejuízo à economia catarinense não poderia ser dado benefício nessa circunstância. Então isso está se preservando, né? O que nós temos que pensar é o seguinte: nós temos este viés, mas também o viés da perda de arrecadação, na medida em que, quando a gente simplesmente retira o benefício aqui em Santa Catarina, nós acabamos por possibilitar que esse benefício seja concedido por outro estado. Porque a sistemática de benefício não está ligado por onde você importa, mas quem é o importador? O importador é lá de Rondônia, então ele deve um imposto para Rondônia, muito embora possa usar o porto aqui de Santa Catarina. E isso acaba vindo para cá, não instala uma indústria, propriamente dita, monta um escritório só para utilizar essa logística, né? Perfeito. Tem parcela disso que faz dessa forma. Mas, veja, nós tínhamos que estabelecer algum tipo de possibilidade de crescimento dos portos catarinenses. E isso, para que a gente pudesse atrair, foi dessa forma, né? Senão nós estávamos com portos com capacidade portuária aqui ociosa e possibilitando agora, nesse exato momento, uma discussão que nós temos portos com grande eficiência, né? E hoje já estão até assim, vamos dizer, atrapalhando os outros portos, porque estão trazendo muita carga para Santa Catarina. E isso é positivo para a economia catarinense. Resultados aconteceram, né? Deputado, só para a gente, antes de fazer um rápido intervalo, só para a gente pontuar. Quer dizer, esse adiamento no Senado, ao que parece, está assinando, né, para uma possibilidade, pelo menos as perdas para o nosso Estado não serem tão grandes. Eu acredito que com a manifestação do governador, dos parlamentares catarinenses, entraram num caminho de uma negociação, o que eu penso que é bom. A nossa expectativa, enfim, aqui no Parlamento Catarinense, é que essa negociação prossiga, que esse processo não seja de imediato, não tem como, vamos dizer, Santa Catarina aceitar isso, e seria até injusto se os outros estados, através de seus parlamentares, não tivessem essa compreensão de fazer uma ruptura aonde o Estado, onde o povo catarinense é o maior prejudicado. Mas tudo indica que, pelas negociações que estão acontecendo, vai haver um período de transição, e com isso também o Estado vai se adaptando. Essas empresas que estão, nem todas, obviamente, vão deixar Santa Catarina, algumas talvez, mas desde que haja essa adaptação. Então eu penso que nesse caminho político está caminhando bem para acontecer. Nós vamos a um rápido intervalo, como eu falei, e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Parlamento Debate pela TVAL e também pela rádio AL Online. Afinal, quais os prejuízos para Santa Catarina com a unificação do ICMS, se vier a ser aprovado realmente pelo Senado Federal, e que caminhos, na verdade, vão acontecer, vão ser trilhados nesse sentido. A gente volta num instante. Aguarde. Estamos de volta pela TVAL, pela rádio AL Online, veículos de comunicação do Parlamento Catarinense, com o nosso programa Parlamento Debate, que esta semana faz uma análise de quais seriam os prejuízos da unificação do ICMS para Santa Catarina. Estão conosco o deputado Civil Drevik, do PP, líder da bancada do partido na Assembleia Legislativa, também Henri Quaresma, diretor de Relações Industriais da Federação das Indústrias do nosso estado, professor de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina, Rogério Sanson, e ainda Ramon Medeiros, que é assessor de assuntos tributários da Secretaria da Fazenda do nosso estado. Nesse segundo momento, eu acho que a gente precisa colocar mais algumas questões em termos assim da retirada desses benefícios que hoje são concedidos, benefícios fiscais que eu me refiro, que são concedidos pelo nosso estado, as implicações reais dessa retirada de imediato, em termos de consumo, de inflação, de prejuízos econômicos realmente. A gente tem essa preocupação, porque se você verificar o perfil da importação, como o Henri falou, mais de 80% são insumos e bens de capital.
Você retirando isso, você está afetando diretamente a indústria, e a indústria que já tem uma capacidade de competição afetada pela globalização, pelo preço menor que vem da China em decorrência de vários setores, vai ter um prejuízo direto, ou seja, ela vai começar a importar com valores mais elevados, vai ter que repassar isso de imediato, e se isso tiver uma ruptura, ao preço dela, e isso vai gerar um problema na frente, na cadeia do consumidor, que vai ter um preço elevado, e isso, sem dúvida nenhuma, nós temos uma inflação aí, né? Também nós não podemos deixar e discutir essa questão só do ponto do ICMS, certo? Porque o ICMS é uma parcela, e uma parcela pequena de todo esse processo, e que quando a gente atrai essas empresas para dentro do Estado, para vir para cá, para usar os nossos portos, ela tem, como o professor falou, uma perda na questão logística. Então o preço final não consegue ser tão menor assim. O ICMS, ele se perde um pouco o benefício, né? E se perdendo o benefício, o que nós vamos ter que analisar? Outros fatores que são a taxa do câmbio, a questão da própria tecnologia, o rumo da indústria catarinense, né? E são uma série de fatores que são custo Brasil, a questão da taxa de juros que são elevadas, que trazem, né, muito o dólar para o Brasil, e faz com que a nossa taxa cambial seja essa que nós temos hoje, que desfavorece muito a indústria brasileira. Então nós não podemos simplesmente deixar focado nessa questão do ICMS. E aí as perdas vão ser diretas para Santa Catarina, que está buscando caminhos para achar uma solução para a sua economia e ao mesmo tempo para estabelecer algum rumo de centralização da economia brasileira, que hoje está muito agregada no centro de São Paulo, principalmente no Porto de Santos, né? Só para ter uma ideia, o Porto de Santos hoje tem até 2013 vai dobrar a sua capacidade de atracação. Isso permitindo que toda a importação brasileira seja feita por aquele porto. E se nós e aí você leva em consideração. Agora os nossos portos também subiram acima da média, né? Tiveram um crescimento. Sim, em decorrência dessa política que o governo adotou, nós tivemos um crescimento, mas isso é um crescimento se você levar em consideração nós somos o quinto importador do Brasil, nós só importamos 7%, e temos 5 portos, então eu acho que nós temos muito a crescer ainda. Então não é simplesmente retirar e deixar a discussão só com o ICMS, que não é. Parece que é a bola da vez e isso vai resolver tudo. Não vai resolver. O que esses incentivos representaram em termos de recursos para o Estado no ano passado, tomando como base? Não, exatamente. Se você é difícil avaliar uma questão indireta, mas a questão direta é 1 bilhão para a gente deixar os números redondos. Ele teria mais umas vírgulazinhas, mas esses são os valores que estão sendo arrecadados por esses incentivos. E assim, esse número 33 bi e com incentivos 28 bi, se referem? 33 bilhões é o que foi importado por Santa Catarina. Desta parcela, algo em torno de 28 bilhões, elas foram importadas por empresas que tiveram algum tipo de incentivo. Então, o que significa reduzir drasticamente a arrecadação e também a questão econômica. Empregos, geração de empregos, a questão periférica. Então, nós temos que pensar isso com mais seriedade. E quanto disso são de empresas que não estavam em Santa Catarina antes do sistema de incentivo? Vocês têm essa informação? Bem, porque é o seguinte, esse número é o seguinte, hoje se nós tivermos um número para colocar em torno de importação, nós tivemos a abertura de 730 empresas nesse período, de 2004 para cá. Então, e quantas importam que estão no sistema de incentivo? Não, dessas, eu estou falando só das empresas que passaram a ser incentivadas e que tem lá os programas lá, porque o programa de incentivo, ela também passa por uma necessidade dele fazer investimento, gerar emprego. Então, isso nós temos o acompanhamento. Se mais 730 no universo de quantas empresas? Que importam, não tem esse número imediato. Mas a Fiesc tem mais alguns números, eu acredito, interessantes. Eu até tenho uma curiosidade, se isso influencia diretamente nessas relações tão buscadas pelo próprio Estado com o exterior, por exemplo. Não interfere? Bem, vamos só fazer uma contextualização rápida. No governo passado, o governo federal, na alta gestão, houve um incentivo muito grande ao consumo.
né? Vocês lembram que Sim. isso o próprio presidente incentivava diretamente. Bem, o que acontecia? A própria indústria não tinha condições rapidamente de atender aquela demanda, até porque a questão do investimento sempre foi dificultada. O acesso ao crédito, a questão do investimento ainda na parte de transportes, enfim. Então aumentaram as importações, né? Os incentivos auxiliaram nesse processo. Então houve uma acomodação, digamos, econômica e, de uma certa forma, conveniente para o governo federal que houve, né, Sansão, não teve aumento de inflação, digamos, que a oferta ficou equilibrada com a procura. Muito bem. Esse aspecto agora que foi colocado da perda do incentivo, de uma certa forma, espera-se que alguns insumos, alguns produtos possam aumentar de preço. Porque você vai ter que montar outra logística, outra lógica para cada cadeia industrial, que já estava adaptada a isso aqui. Foi uma construção de anos até chegar a isso aí. Então isso pode ter um impacto direto. No entanto, agora analisando um outro ângulo, né, o PIB, a participação da indústria no PIB nacional, atualmente é como foi mais na década de 50. Houve uma redução da participação, o que remete a muitas teorias, a um processo de desindustrialização, como tem se falado, mas também há outras posições contrárias a isso, né? Ou seja, a menor participação da indústria na composição da riqueza nacional. E todos sabem que realmente que a indústria é o que gera, que gera realmente o conteúdo local, ela que gera o emprego, ela que dá consistência à economia. Então há uma preocupação geral nesse aspecto. Então, com relação a números, isso que eu queria colocar, essa redução do PIB, e Santa Catarina acompanhou também um pouco essa redução, tanto é que as vendas industriais aumentaram mais do que a própria produção, que ela reduziu a produção industrial, remetendo justamente a alguns aspectos aí de algumas indústrias que tiveram que buscar alternativas para a sobrevivência, já que não conseguiam fazer novos investimentos, de fazer importações e complementar sua linha de produtos. Então isso a gente vai perceber na indústria metal-mecânica, até na própria indústria têxtil, de confecções, tem indústria que produz alguma coisa aqui, mas importa algum complemento e vende aquilo tudo, então faz parte do seu processo. Então essa nova adaptação que vai ter que ser feita, seguramente com algum impacto de valores, o que poderá ter aí, do ponto de vista da macroeconomia, algumas questões mais críticas aí de controle de preço no futuro. Deputado. Olha, eu penso que, além do que já foi dito aqui, eu quero fazer se não um complemento, mas opinar sobre uma questão que eu vejo mais no âmbito do Brasil. Ter baseado um pouco lá na minha região, que era uma região exportadora, e hoje está praticamente no mercado interno. Assim como tem outras regiões e tem outras atividades da economia brasileira. Só lembrando, região do Planalto Norte, né? Planalto Norte como um todo, e também tem regiões aí que foram afetadas aí com o Vale do Itajaí, com o setor têxtil, né? O nosso lá foi mais móveis e madeira, que era praticamente empresas que exportavam 100%. Bom, mas nós temos que ver o que o Brasil está fazendo. O Brasil está exportando commodities, né? Porque o consumo no mundo cresceu, então isso facilitou, aumentou o preço, né? Aumentou o preço da soja, dos minérios, enfim, da laranja e etc. E se você pegar os gráficos e olhar, nós estamos aí há 50 anos exportando praticamente a mesma coisa. Porque o percentual está girando lá 0,9%, 1%, 1,2%. Mas as exportações brasileiras aumentaram. Bom, aumentaram como? O mundo todo aumentou as pessoas, aumentou o consumo. E o nosso percentual está ali girando naquela faixa. Enquanto que outros países vendem para nós, vendem para o mundo. E o percentual dele de exportação é muito mais elevado. Se pensar, pegar o Canadá, a Alemanha, China e outros países aí, exportam muito mais. Então eu penso que o Brasil é um país que tem riquezas naturais, que tem uma riqueza científica no nosso empresariado, no espírito empreendedor, inovador, busca tecnologia, busca novos equipamentos. Agora, o que nós não podemos continuar com esse sistema brasileiro de custo Brasil, que é o que o Ramon falou, o Quaresma falou, e eu falei na parte inicial,
e o professor, quero crer que é um conhecedor profundo da situação brasileira. Eu estou dando assim pelo que eu conheço da minha vivência, dos meus estudos, né, e que tenho acompanhado isso. Então, se o Brasil não diminuir esse custo Brasil, que entra tudo aquilo que nós falamos aí, taxa de juros, burocracia, energia, sistema viário que no Brasil, e eu vou até mais longe, eu às vezes sou contestado aqui na Assembleia, mas eu penso que o Brasil, se não partir para a concessão, para o setor privado, né, do sistema rodoviário, do sistema ferroviário, portuário, ainda bem que agora se fez lá essas concessões dos aeroportos, o governo não vai ter condições de fazer. Nós estamos vendo aqui em Santa Catarina a BR-470, a BR-280, e isso é custo Brasil para as empresas, é custo para todos nós. Tá? Mas nós não podemos abrir mão. Bom, nós não podemos abrir mão e não vamos fazer. O que o governo tem de compromisso, na minha opinião, responsabilidade que não pode abrir mão? Segurança, saúde, educação. A nossa educação é uma educação que tem aumentado a quantidade, mas a qualidade como um todo não tem avançado. Isso pesa também no nosso custo Brasil, porque a empresa tem que contratar o funcionário, mas primeiro tem que capacitá-lo. Isso é outro aspecto. Então, quando eu falo em concessão, a concessão no Brasil também não pode fazer com essas agências que nós temos aí. Agências que são coniventes com, por exemplo, a BR-101, o contorno da Grande Florianópolis. Nós temos um custo para todos nós. O cidadão que vem trabalhar, que não tem mais como vir trabalhar, de manhã à tarde para voltar para casa e assim por diante. Então, ou o governo vai fazer as concessões com agências que funcionam para diminuir o custo, mas vai ter pedágio. Até pode ter pedágio. Reduz os impostos, mantenha o pedágio. Não aquele estratosférico lá em cima e não aquele lá embaixo, que também é inviável. Mas que tenha condições para a empresa que é a concessionária executar as obras importantes e também ter sobrevivência. Por outro lado, você não vê esse avanço mais com celeridade nessa redução do custo Brasil. E se nós não fizer isso, nós vamos continuar exportando commodities e prejudicando a nossa indústria, e o que o Henri falou há pouco, que já está diminuindo a nossa participação no PIB brasileiro. Professor Sanson, já uma sinalização, pelo menos do governo brasileiro, em reduzir pelo menos taxas de juros, né? Pelo que se sabe, pelo que se vê na própria mídia, nos anúncios do governo. Agora, essa semana mesmo, a presidenta Dilma está nessa reunião dos BRICS, né, dos países em desenvolvimento. Quer dizer, se não for feito algo de urgência, pode prejudicar o Brasil, que está tão bem situado nesse contexto? A questão da taxa de juros no Brasil passa por fatores que só se resolverão num prazo mais longo, né? Se você sair baixando demais, pode acontecer o que aconteceu no ano passado, quando a inflação subiu bastante, atingiu o limite da meta, o limite superior, e foi preciso dar uns arranjos ali finais para que ficasse em cima da meta, senão teria passado, né? Isso passa pelo sistema de crédito de longo prazo, né? Nós temos todo o crédito de longo prazo praticamente estatizado, financiado em grande parte por dívida pública. Quando você financia esse crédito por dívida pública, você aumenta a conta de juros do setor público. Se você aumenta a conta de juros do setor público, você tem que contrair outras despesas. Se você não fizer isso, você tem inflação. Então você está havendo até uma discussão sobre como modernizar essa área de crédito de longo prazo, né? Para que não dependa só do BNDES e não dependa desse tipo de financiamento. Parte do financiamento do crédito de longo prazo vem de folha salarial, de impostos que acabam incidindo sobre folha salarial e sobre a venda das indústrias. Então, se você quiser aumentar lá, o cobertor é curto. Você, para cobrir um lado, você tem que tirar de outro. Salta outro. Se você reduzir a tributação do setor industrial, como se pede nas reformas tributárias, você vai ter que tributar em algum outro lugar. Você pode tributar o consumo, pode tributar a renda.
Mas isso vai se refletir nas negociações salariais depois, porque o salário líquido cai para as pessoas e aí o trabalhador vai pedir uma compensação, porque senão a renda real dele, o poder de compra dele cai. Então as coisas são interligadas, não tem como escapar. Você tem que se perguntar, fazer a reforma de gastos. Né? Se os gastos totais hoje são muito altos ou não, e onde é que você gasta, a questão da qualidade. E como na gasto. nossa economia doméstica, onde é que a gente pode cortar, né? Mesma coisa. Agora, com relação à Fiesc, as federações das indústrias têm apoiado as próprias representações sindicais no Brasil, num movimento aí nacional, chamado inclusive Grito de Alerta, que está chamando a atenção para a questão da desindustrialização, a redução de empregos no país, e tem a ver com o ICMS também? No caso específico de Santa Catarina, o movimento que uniu trabalhadores da indústria e entidades empresariais, aqui a nossa Fiesc também e outras nacionais, o foco foi justamente a perda de competitividade do setor industrial, mas focando muito mais nas questões macro do custo Brasil, das reformas estruturais, reforma tributária, taxa de juros, condições de competitividade. Então é um pouco mais amplo. O próprio deputado Silvio comentava sobre o setor moveleiro de São Bento do Sul, do Planalto Norte. Aquela região basicamente teve que reconverter sua economia por falta justamente de uma condição, de um ambiente econômico, né, que pudesse desenvolver melhor essa indústria para exportação. Né? Foi lançado o Plano Brasil Maior, mas o que atendeu exatamente ali? Quer dizer, então, o que precisa ser feito é um pouco mais amplo, quer dizer, uma visão realmente da indústria. No caso de Santa Catarina, no ano passado, a Fiesc produziu um estudo bastante completo, chamado Pró-Indústria, foi apresentado ao governo do Estado, foi apresentado, inclusive, aqui foi encaminhado para essa casa aqui também, dando uma condição de evolução na questão da competitividade industrial aqui de Santa Catarina. Então, nós deixamos aqui esse estudo, essa nossa proposta aqui para Santa Catarina, como uma forma até alternativa de que isso nós já imaginávamos que poderia acontecer esse ano, essa situação toda. Então, já um mecanismo intermediário para atender esses setores que têm uma necessidade maior da competitividade. Perfeito. Nós vamos encerrando aqui o nosso Parlamento Debate desta semana, que fez um apanhado, né, de quais realmente seriam esses prejuízos da unificação do ICMS que está sendo discutido em Brasília, e prejuízos para o nosso Estado. O importante é que o Estado se mobilizou, de certa forma até mesmo freou um pouco o avanço dessa aprovação em Brasília, e agora o que se espera é que realmente os prejuízos até vão acontecer, mas pelo menos que não sejam tão significativos, que o nosso Estado possa se adaptar a essa nova realidade. Muito obrigada aos senhores pela participação aqui conosco, e obrigada a você, mais uma vez, que sempre nos acompanha pela TVAL e pela Rádio AL Online. Até a semana que vem.